Nosso convidado de hoje é um verdadeiro veterano do mercado imobiliário. Com mais de 20 anos de experiência, sempre atuando com transparência e ética, ele construiu uma trajetória sólida e inspiradora. Além de ser corretor, ele também é perito avaliador judicial, com mais de 100 laudos elaborados ao longo da sua carreira, o que demonstra conhecimento técnico e a confiança que o mercado deposita em seu trabalho. Com uma missão clara de vender e vender muito e atender seus clientes com entusiasmo, respeito e foco em resultados, ele decidiu dar um passo importante e unir-se a uma marca global, trazendo para o Moarama a força e as vantagens da franquia Remax. Junto com seu sócio Júlio, ele adaptou a operação em um espaço mais amplo, pensando não apenas no conforto da equipe, mas também na experiência dos seus clientes. Gostaria de mais uma vez agradecer pela sua presença, tá bom? Queria que você comentasse com a gente. Você tem mais de 20 anos de experiência no mercado. E como é que foi o início dessa sua trajetória até aqui? E o que você mais se orgulha realmente disso? O que hoje, se perguntasse para o André de 20 anos atrás, o que passa na sua cabeça? Legal. Boa tarde a todos aí. Primeiro, parabenizar você, Taimara, pela iniciativa, o Imobiliário Paraná, o Marcelo. Acho que é uma atitude muito louvável. Eu, Júlio e meu sócio estamos presentes aqui e de energia e nossos 10 corretores que formam a Remax está aqui com esses microfones abertos e compartilhando ideias do mercado imobiliário. Eu me sinto muito confortável em falar porque desde muito pequeno eu acompanhava meu pai. Meu pai tem 81 anos de idade, vai fazer, e está 52 anos no mercado. Então eu nasci dentro do imobiliário, emociona até em falar, né? E nasci dentro e desde 16 anos eu acompanhava ele. Então é uma prática que eu vi ele contente, eu vi ele triste, mas eu sempre vi ele trabalhando, né? Então é assim, muito gratificante. E você me fala o que me orgulha ao longo desses 20 anos. É evidente que num período aí de 20 e poucos anos eu me afastei um pouco do mercado, voltei para o mercado, mas a gente sempre muito ligado aos afazeres do mercado imobiliário pessoal e também fazendo as perícias judiciais. E o que mais me orgulha, respondendo a tua pergunta aí, é quando você encontra um cliente que você vendeu um imóvel e ele fala: nossa, André, você me vendeu um imóvel faz 5 anos, 8 anos. Eu paguei X e hoje ele vale 3X, estou muito feliz. Então, não existe preço que pague esse trabalho que a gente faz. E vocês têm uma premissa realmente, né? E eu não acredito que isso seja da Remax, eu acredito que isso seja das pessoas que trabalham na Remax, né? Que compraram esse projeto, que é em relação a valores muito pontuais, que é referente à honestidade, né? Ao foco. E isso é nítido quando a gente vê no seu trabalho e o que vocês motivam no trabalho da equipe que está junto com vocês, né? Mas você comentou sobre o seu pai. O que você vê de maior diferença realmente nessa venda que era feita lá pelo seu pai, com toda a trajetória que você traçou, com as vendas que são feitas hoje, com a forma realmente de trabalho do corretor? Olha, a gente fala que essa relação pessoal, cliente, o que a Remax faz, o que o mercado tradicional faz, ou o que eu fazia lá atrás, ele evoluiu muito, seja pelo meio digital e principalmente pela forma de atender os clientes. Obviamente que a pessoa ela não compra uma casa só olhando o meio digital. Ela tem que fazer uma visita, 2 visitas, 3 visitas. E isso depende sempre do quê? Do atendimento e da excelência que o corretor tem que prestar ao cliente, seja o vendedor ou o comprador. O que é um atendimento de excelência hoje com o vendedor, com um corretor de imóveis? Nada, o que eu falo? Hoje o corretor de imóveis ele tem que ser corretor, contador, tem que entender de tinta, tem que entender de piso, tem que entender de marca de metal. O corretor, se ele não for especialista hoje, ele está fora do mercado. Porque os clientes, compradores estão muito exigentes. Tinha uma época que o corretor entrava e falava: aqui é o banheiro, aqui é a sala, aqui é a churrasqueira.
Não tem isso. Hoje ele tem que falar que marca é o porcelanato, que argamassa foi usada, que marca é o metal, quem que é o construtor da obra. Então, assim, tudo isso forma o quê? Uma excelência de atendimento para você vender o seu produto. Muito bom. E acredito que até a sua questão, isso que você falou sobre a marca do metal, a argamassa, o piso, acredito que a sua experiência como perito judicial, você consiga também ter um olhar voltado para isso, né? A respeito, por exemplo, da estrutura da casa ou de como é que realmente está a situação daquele imóvel e que isso é algo que não só te ajuda a vender, mas que acredito eu que te ajuda também a passar essa credibilidade e essa transparência para o cliente, né? Porque do que a gente viu já foram mais de 100 laudos elaborados. Esse número está correto? Acho que passou de uns 140 e 150 entre judicial e extrajudicial. E como que funciona isso? Esses trabalhos, eles são interligados? Você vê que a sua formação em perícia judicial, ela interfere na sua função de corretor? Total. Eu, na verdade, a minha formação superior é em Direito, né? Sou bacharel em Direito há mais de 20 anos também. E, obviamente, está ligado com toda a legislação e a perícia judicial. Você está ali apresentando para duas partes, você é um perito do juízo, para quê? Para você falar a verdade sobre aquele imóvel, sobre determinado valor e determinada situação. Num laudo de uma perícia, você não tem achismo, você tem técnica, é a BNT, são leis, são normas. E isso eu já tinha antes da Remax. Quando eu fui conhecer a marca, entender as premissas, os valores, o modelo dela trabalhar há mais de 50 anos, é voltado totalmente, quase no mesmo aspecto de uma perícia. Foi isso assim que me fez a virada de chave para quê? Para precificar o imóvel como se fosse uma perícia. Que é o quê? É ser justo, é atribuir o valor de mercado ao que o imóvel vale. Então eu fico assim muito confortável em fazer uma perícia ou uma avaliação de um cliente hoje dentro da Remax, que nós temos que traduzir o que é mercado. Entendeu? Então assim, só que tudo diante de uma técnica, ao longo do tempo, e isso aí qualquer um pode aprender, dentro da Remax, fora da Remax, mas tem que ter uma dedicação e até um comprometimento com muito estudo. E o que é mercado? Mercado hoje, a gente fala, quem é o vendedor do imóvel não é o corretor de imóveis. O vendedor de imóvel é o proprietário. É ele que faz a venda. Nós, corretores, seja Remax, seja fora de Remax, nós somos o quem? O que vai auxiliar ele, representar ele na venda. Se o vendedor não tiver esse desejo da venda, não vai ser vendido o imóvel. Ele vai estar fora de preço, não vai fazer sentido ele seguir em frente. Aí você me pergunta o que é mercado? Nós, corretores de imóveis, temos que chegar ao vendedor e, pelo conhecimento de mercado, de economia, falar quanto o imóvel dele vale que o mercado está pagando. A partir do momento que você faz isso, eu falo que não tem mágica. Imóvel fora de preço não se vende. Então o corretor tem que estar muito hábil em apresentar isso com muita propriedade ao vendedor para que ele venda o imóvel dele, que o sonho dele se realize. Às vezes ele quer fazer um upgrade de imóvel, ele quer pagar uma conta, ele quer fazer um outro investimento, ele quer pulverizar o sonho ali desse imóvel, fracionar. Então, assim, o corretor tem que estudar muito e apresentar de forma clara o que o mercado está pagando. Mercado, então, como você me falou, tem uma definição. Então, o que é mercado e a avaliação, ela tem um método de avaliação. O que você considera o fator mais relevante do que acontece aqui sobre essa diferença toda em preço de imóveis? Porque isso, entre um corretor e outro vê, tudo bem, mas e entre o cliente? Porque o cliente acaba não entendendo muito bem se a pessoa ela chega no André, se ela chega em uma outra pessoa, o André falou X, a outra pessoa falou 3X a menos, outra pessoa falou 3X a mais. Como que funciona em relação a isso? Esse eu falo que a precificação, o estudo, o domínio da posição geográfica onde o corretor atua tem que ser assim totalmente muito sólida por ele. Vamos dizer que ele atua num bairro X, ele tem que dominar aquele bairro X. Ele tem que saber quais imóveis foram vendidos naquele último ano, nos últimos 6 meses, quais imóveis estão anunciados, que estão com placa. Essa placa está quanto tempo naquele imóvel? 6 meses? 1 ano? A gente vê casos de 3 anos.
Então o corretor ele tem que ter esse domínio para quê? Para estudar dentro do que foi vendido, que é uma amostra muito fidedigna, ou dentro do que está sendo anunciado. Dentro do que está sendo anunciado, existe aí que a gente chama do fator oferta. É um fator que você existe, uma margem que você coloca sobre o imóvel para ter aquele efeito de negociação. Então o que eu falo? É muito triste você ver, às vezes, um cliente que vai até um corretor e ele tem um preço. Porque às vezes ele viu o vizinho anunciar naquele preço. E ele também acha que o dele vale. E isso às vezes tem distorções a mais de 30% a 40% na cidade, num determinado imóvel. E isso o quê? Prejudica? Prejudica o próprio mercado, que não vai acontecer negócio. Aí eu volto a dizer da questão da preparação do próprio corretor, em fazer um estudo bem feito e apresentar o que o mercado está pagando. O que faz daí um apartamento, por exemplo, em um mesmo edifício, um apartamento custar um determinado valor e um outro apartamento custar um valor totalmente diferente, contando que os dois estão sem mobília, enfim, o que faz isso? É acabamento? É o quê? Olha, nessa situação, se for no mesmo prédio, sem mobília, nessas condições, o que eu vou te dizer? A principal característica que o corretor tem que avaliar é a posição solar e a altura do imóvel, né? Está no segundo andar, terceiro, quinto, existe uma classificação ali por andares para ter essa valorização, até por questão de vista e principalmente também a posição solar, né? Mas assim, essa diferença ela não pode ser exorbitante, ela tem que ter fundamento. Uhum. E o que seria um fundamento para uma diferença exorbitante, por exemplo? Só se a vista for assim, a posição solar, a orientação solar ou a própria vista que a pessoa tem seja assim muito diferente. Mas eu não vejo na cidade de Umuarama essa diferença. Uhum. Seja ali do terceiro, quarto, quinto até o 15º andar, vamos dizer, ou 20 andar que tem nos prédios aí, eu não vejo sentido assim para ter tanta discrepância de valores. Vizinhança interfere? Vizinhança, você fala do prédio ou externa? Externa. Olha, conta. Conta porque é uma característica, né? Se é um lugar barulhento, se não é um lugar barulhento, se é um lugar limpo, sujo, isso acaba influenciando, sim. Uhum, entendi. Porque assim, a gente às vezes quando vai ver um imóvel, e principalmente, e acredito que esse seja um papel fundamental do corretor, que é até o que você falou, que não seja apenas para informar sobre o imóvel, porque muitas vezes eu acredito que a pessoa chega até vocês com a foto já do imóvel. Então ele conhece sobre o imóvel, viu ali as informações, mas as informações de vizinhança, por exemplo, de acabamento, de estrutura, vai realmente do trabalho do corretor, né? Porque tem imóvel aqui que às vezes você olha, o imóvel está perfeito e ele não vende, não aluga, e depois que a pessoa comprou, alugou, vai descobrir um porquê, né? Acredito que o corretor ele seja um profissional que também tenha isso, né? De conhecer, assim como você falou, o bairro, a vizinhança, para poder orientar esse cliente, né? Olha, o que eu vou dizer? Nesses casos, vamos fazer um comparativo com a venda de um carro, por exemplo, né? Um imóvel de desejo do brasileiro. O vendedor, muitas vezes, ele não vai ser honesto no que ele vai estar falando. Esse carro pode ter sido batido, pode ter uma avaria, um sinistro, um leilão, uma coisa nesse sentido. A pessoa vai comprar, vai saber isso depois, né? E com o imóvel? E se esse imóvel teve algum problema também? Teve um problema estrutural, hidráulico, alguma coisa muito séria? O vendedor, na minha opinião, ele tem a obrigação de falar a verdade. Porque senão ele pode até, eu não vou falar assim uma irresponsabilidade, mas seria muito antiético ele não ponderar situações do conhecimento dele só para fazer a venda. E o que você vê que diferencia realmente essa avaliação que é feita com ética e transparência de uma avaliação, às vezes, que é feita de uma forma mais superficial, apenas a fim de vender realmente o imóvel? O que diferencia essa perícia judicial? Eu até vou te falar, isso aí é um calcanhar de Aquiles aí que a gente vê. Eu volto a falar que, às vezes, o corretor, ele, no despreparo, ele vai no achismo. Ou ele concorda com o que o proprietário está falando. Não que isso esteja errado, mas isso não vai ser traduzido em venda. Seja com 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vê muitos casos na cidade assim, com essa discrepância. Então, quando a gente fala numa avaliação ética, com muita transparência, mais uma vez eu repito, nós temos que traduzir ao cliente o que o mercado está pagando.
Às vezes a gente tem um sonho daquele valor otimista, um valor sentimental do próprio imóvel e não vai ser vendido. Então, acho que o que o corretor tem que estar com muita clareza, por isso que eu falo do estudo, do domínio daquela região geográfica, do que aconteceu, do que está anunciado. Para quê? Para fazer essa avaliação transparente e chegar e falar, olha, seu imóvel está num preço de mercado, nós temos grandes chances de vender ele. E isso acaba acontecendo. Que bom. E como que você vê o impacto da valorização dos imóveis no mercado atual de Umuarama? Olha, Umuarama, eu também trabalhei no poder público certa época. O Umuarama sempre foi muito forte na questão do mercado imobiliário, questão da universidade, uma cidade de prestação de serviço, é uma cidade polo, né? Muita gente, Mato Grosso, Paraguai, do entorno, sempre procura o Umuarama. E como qualquer cidade, o Umuarama tem eu vejo seus altos e baixos, né? E quando isso acontece, eu falo, o mercado imobiliário é um termômetro de tudo, né? Resguardado algumas situações políticas que aconteceram com a cidade, isso na valorização do imóvel teve um impacto muito negativo, mas assim, muito negativo. Da gente chegar a ver a fuga de investidores e investir em outras cidades. E eles vão mesmo, porque todo mundo quer ver o seu recurso, o seu dinheiro ter uma rentabilização. E o mercado imobiliário ainda paga esse preço aqui em Umuarama, né? Esse é um fator. Nós temos outros fatores, questão de entrega pontual de empreendimentos. Então, a valorização ela se dá quando o mercado está num ciclo positivo. Se esse mercado sai de um ciclo positivo, a valorização não se dá. De outro lado, é o momento da compra de imóvel. Porque a gente fala o efeito gangorra com os bancos. Eu falo que o maior competidor hoje do mercado imobiliário é banco. E eu sempre me lembro que meu pai de pequeno falava, é uma gangorra. Sabe aquela gangorra que a gente brincava na escola? Quando um amigo estava lá em cima, eu estava aqui embaixo. E o mercado financeiro está aqui em cima e o imobiliário está aqui embaixo. Então é hora do quê? De comprar imóvel. Saber fazer uma boa compra, ter um bom corretor. A partir do momento que vir essa gangorra, aí os mercados financeiros caem e o imobiliário sobe. Só que o que acontece? O imóvel estava num preço aqui também, ele também vai ter sua valorização. Né? Então eu acho assim, para Umuarama é um momento de comprar para qualquer lugar e com uma melhora de economia local, regional, nacional, há uma tendência de valorização maior ainda para Umuarama. Que bom. A gente vê até aqui na cidade, né, vários empreendimentos sendo lançados em regiões que a gente vê que vai ser realmente de crescimento mesmo, né? Mas exige esse papel do corretor, profissional, especialista, de poder passar essa visão para o cliente, porque às vezes o cliente ele vê e é um lugar que ele não enxergou o potencial ainda, né? Mas daqui 3, 5 anos, sei quanto tempo, aquilo ali, pela visão do corretor, vai fazer esse retorno valer a pena para ele. Você consegue ver dessas regiões de Umuarama o que você, se fosse um cliente hoje falando para você que quer fazer um investimento mesmo, o que você hoje sugeriria? Olha, temos várias opções internas até para vender nesse sentido. Tem que vender nosso peixe aqui, né? Uhum. Mas o jabá está liberado. Olha aí, ó. O que eu vou te falar? O corretor ele tem que ter esse domínio, essa clareza nos 4 cantos da cidade. Porque, igual você disse, o cliente vai fazer essa pergunta, às vezes ele até sabe a resposta, mas ele quer saber o teu nível de conhecimento para servir o que ele quer. Quer ganhar dinheiro? Aplicar bem o dinheiro, ou se for para morar, ou se for para fazer investimento, né? Obviamente que nós temos uma Umuarama divididas em 2 partes. A Umuarama, eu gosto de batizar como uma nova Umuarama, que é a região nova da cidade, onde foi hospital, foi shopping, foi nova rodoviária. É óbvio que lá é uma região hoje de maior crescimento, né? E o que a gente fala também? O melhor imóvel comprado é aquele na planta. Você pega um nível de valorização assim, totalmente numa linha de crescimento muito grande, né? Isso em imóveis de planta. Agora, quer comprar um imóvel pronto, aí tem que ter um bom conhecimento do corretor. Para quê? Porque ele, como ele está no mercado, ele trazer uma boa opção, uma boa compra numa modalidade à vista e se fazer um bom negócio. Eu até vi um anúncio seu de um terreno nessa região que você falou da Nova Umuarama. E isso eu acho que é legal até para chamar a atenção, não para quem só quer investir em um imóvel, mas quem quer investir em uma empresa, né? Porque ali tem terrenos e tem uma população ali carente de muitos serviços ali próximos, né? E aquele terreno que você tem para oferecer ali perto do Europark é sensacional para quem quer montar realmente uma empresa, né? E tem barracão já ali do lado, tudo certo.
né? Então, acredito que o papel de vocês é fundamental também para investidor, né? Para a pessoa que ela quer montar o negócio dela e não só para ela morar. A partir do momento que a gente vê assim que vai urbanizando determinada região, seja com comércio de venda ou com residências, apartamentos, vem a necessidade de todos, vamos falar assim, dos equipamentos comunitários, que é posto de saúde, escola, creche, né? Vem também a necessidade de um mercado, de uma padaria, de uma farmácia, e isso aí, com o tempo, esse crescimento tem que acontecer. Mas a gente sempre fala, isso acontece num horizonte de tempo. E é lógico que se o investidor de comércio quer desse sentido, ou que investe nesse ramo, se ele já tiver a visão, ele vai comprar. Igual esse imóvel que você mencionou aí, é um imóvel de 1.000 metros, né? Que serve tanto para comércio quanto para residência, mas de forma assim, muito estratégica. Legal. E te fazer uma pergunta polêmica, que hoje eu não sei mais se ela é polêmica, porque já tem um tempo aí, né? Que a Remax, ela inaugurou aqui em Umuarama, e acredito que quem tinha essa dúvida lá atrás, com todo o sucesso de vocês, acabou já sendo sanada. Mas você já era corretor, já tinha um ponto, por que adquirir uma franquia imobiliária? Bom, boa pergunta aí. Vamos falar assim. Nós estamos sem medo de perguntar, tá viu? Bom, polêmica, mas assim, da mesma forma motivadora, né? Porque é muito tranquilo a gente responder isso aí. Eu sempre tive uma ambição de ter uma imobiliária maior, de ter um volume maior dentro de um modelo de negócio. Aí veio o Júlio comigo, que é advogado aí há mais de 15 anos com um domínio no direito imobiliário. E começamos ali junto, vamos montar algo maior. Mas assim, poxa, mais um do mais um, né? E eu sempre querendo inovar, querendo trazer algo diferente para o mercado. Quando começamos a pesquisar a marca, eu falei, poxa vida, uma marca de mais de 50 anos. Está em 110 países. No Brasil, ela veio há 15 anos com mais de 600 imobiliárias e hoje 9.000 corretores a nível de Brasil. Eu falei, Júlio, vamos estudar essa marca. Estudamos ela durante aí 6 meses, depois fizemos essa virada de chave. E assim, podemos afirmar que estamos contentes trazendo essa inovação, é claro, com muita responsabilidade. Para quê? Para que o mercado ele seja inovado e as pessoas também, dentro do seu nicho de negócio, realizem seus sonhos, tanto para comprar quanto para vender. Eu vejo que vocês tocam aquele sino lá todo dia. O sino é uma marca que se captou um imóvel, tem que comemorar, se vendeu, tem que comemorar. Então a gente vive assim de uma motivação maravilhosa. Eu vejo aquele sino tocando todo dia. E tem algo que você veja realmente de como você avalia essa decisão, essa tomada de decisão entre ser um corretor, ter o seu ponto ali e ter a Remax? O que você mais vê que mudou? O que a franquia ela trouxe para você? Olha, a franquia, vamos falar assim, a franchise, esse termo muito usado, eu falo, é um modelo de negócio, né? Então é um modelo pronto. Né? A marca já deve ter passado por muitas coisas a nível mundial, há 50 anos, já errou, acertou. E eu acredito que hoje essa receita do negócio, a receita desse bolo, ela está muito sólida, muito madura. E nada melhor que processos. A gente vê parceiros daqui ou de fora com uma dificuldade grande de processos, né? Você conduzir um negócio hoje. Então a Remax, quando a gente viu inúmeros processos, treinamento, metodologia, forma de precificar, forma de vender, eu me encantei. Falei assim, é a marca que a gente quer, o que na minha visão faltava para somar com o Umuarama, que é um mercado forte, né? Então assim, eu precisava trazer essa inovação. Foi aonde a gente tomou a decisão. Vocês têm algo muito interessante que a gente acompanha, que é sobre o treinamento dos corretores e equipe mesmo, né? Acho que é toda segunda-feira que vocês têm uma reunião de alinhamento e treinamento da equipe. Como que você vê realmente, porque assim, o corretor ele tem essa questão de precisar ter um conhecimento muito grande e de precisar estar na rua também e atendendo. Como que você vê que é a relevância de todos esses treinamentos para os corretores e o que faz também os corretores quererem fazer parte da sua equipe? Olha, aqui que a gente fala, vamos comparar um corretor de imóveis que quer alta performance, que quer ser bem sucedido, a um profissional do mercado que trabalha aí suas 8 horas diárias. Ele vai ter que trabalhar essas 8 horas diárias. E a Remax, ela te dá essa metodologia, para quê? Porque se você trabalhar com gestão do tempo, com a gestão dos seus processos,
essas 7 horas, 8 horas que seja diária, você vai ter sucesso. O problema é que aquele corretor, às vezes, ele quer trabalhar 1 hora por dia, 1 hora por período, e não vai, né? A Remax, ela te preenche, nós temos agenda fechada semanal, temos treinamento com mentoria, temos com os coaches, e isso assim, não é que será que eu faço? Não, é obrigatório dentro da nossa agenda, né? Temos a mentoria nossa, comigo e com o Júlio, que aí é individualizada com cada corretor, qual que é a deficiência dele, qual que é a necessidade, o que falta para fechar um negócio. Então a Remax, ela trabalha muito nesse sentido, de forma que o quê? Que você tenha um crescimento. O corretor, ele fica ali instigado aqui a fazer negócio, a prospectar, a fazer a captação e fazer a consequente venda, que é o que se espera. Então, quando a gente fala assim, metodologia e treinamento, o corretor, ele é para alta performance. E a Remax prepara para isso. Legal. E essa parceria com o Júlio? Porque a gente fala, hein? É corretor de imóvel com advogado. Eu vou falar um negócio para você, né, Júlio? E como que foi? Como que vocês dividem essas habilidades ali dentro? Você tem a formação em direito, né? E o Júlio ali, como que funciona isso dentro da Remax? Olha, o Júlio é amigo, é compadre aí se conhecemos há mais de 20 anos. Primeiro que existe um nível de confiança, né? De caráter, de honestidade e mesmo ali de pensamento. Senão não fazia nem sentido estar junto. E quando o Júlio fez uma transição lá, começou uma transição de carreira num período, como ele fala, como é que você fala num período guardado? Num período sabático. E aí a gente começamos a conversar e ele falou, nossa, André, eu gostei desse mercado, porque é o que ele viveu também, com contratos, com o próprio direito imobiliário. E, de certa forma, um é mais administrativo, um é mais comercial e as coisas se completam. Até porque dentro da Remax, ela exige muito numa administração, né? Então, assim, você tem que estar muito preparado. É uma regional, é uma Remax Brasil. A gente tem bastante metas com eles, compromissos com nós, né? Então, a gente tem que estar com o quê? Com muita disciplina, né? E aí o Júlio veio a somar nesse sentido, cada um é forte no que faz, nós somamos essas forças e tocamos o barco. Por incrível que pareça, não brigamos nenhuma vez. A gente soma essa força e tem dado muito certo. Ah, não. Vamos brigar com o Júlio. Ele tem essa cara de bravo, mas não é bravo, não. Ele não é, não, né? Boa, eu fiquei com medo dele brigar comigo. Mas não brigou, não. Percebi que no começo aí o Marcelo, né? Já se tiver que bater no homem, né? Não, eu levo o Marcelo, porque se for pra apanhar, daí o Marcelo bate nele. Bate aí. Né? Daí já fica mais tranquilo. E só complementando, a gente fala, Taimara, que dentro do mercado imobiliário, não é só a venda. Se você não fizer um contrato muito bem elaborado, e tiver qualquer problema, qualquer entrave nesse meio do caminho, como é que faz? Você tem que executar um contrato, você tem que cobrar judicialmente aí. E se você não tem essa assessoria muito forte dentro do imobiliário, você pode ter alguns problemas internos ou com as partes que você conduziu, né? Então isso nós temos, assim, eu falo com maestria dentro da Remax. Uhum. O que você vê, assim, lógico que não num aspecto pontual, mas de um formato geral. O que precisa, que não pode faltar em um contrato, por exemplo? Umas cláusulas bem elaboradas. As primeiras, as básicas, e depois tiver algumas outras inerentes à vontade das partes, tem que ser colocado. Que é uma cláusula básica num contrato hoje, que você vê que pode passar se não tiver um bom especialista ali por trás? Olha, a primeira coisa a gente faz e recomenda uma boa análise da matrícula do imóvel. É a primeira coisa, né? Isso aí é o coração, o pulmão ali do negócio jurídico hoje. Uhum. Né? Então, se você já tem uma matrícula com qualquer restrição, você vai ter um contrato quase que nulo ou falho, né? Então, você tem que ter essa boa matrícula, uma matrícula saudável, para quê? Para traduzir ela ali com todas as suas características, prazo, forma de pagamento, cláusula penal, multa, prazo de entrega técnica. Eu acho que tudo isso tem que estar muito bem formatado no contrato. Por falar em contrato, a gente vem ouvindo muito falar a respeito de imóveis, chácaras que estão sendo vendidas sem essa documentação. O que você, tanto como advogado quanto perito, qual que pode ser a consequência para quem compra isso? Olha, é uma pergunta assim, bem polêmica e assim bem preocupante para o Umuarama, né? Inclusive o município, o Ministério Público, todos aí estão numa força-tarefa. O próprio Cresce Paraná, ele combate a isso, né? Infelizmente, eu falo, tem profissionais e tem outros profissionais.
e acabam atrapalhando o mercado. A gente fala de que você está comprando uma área, de certa forma, eu não vou falar clandestina, mas uma área sem documento. Então você pode, muitas vezes, comprar, você pode ter a posse, você pode ter um contrato de gaveta, só que se amanhã depois tiver um problema jurídico para esse proprietário na matrícula mãe, ele vai perder aquele imóvel ali. Vai ser uma discussão eterna ali, até ele ter que desocupar a posse do imóvel e sabe Deus se vai reaver. Eu, particularmente, André Bespalês, corretor de imóveis, eu sou contra esse tipo de negociação. Não faço a captação. Já não fazia antes da Remax, muito menos agora, porque assim foge das regras. Agora, é uma chácara que está dentro dos 20 mil metros, que é o módulo rural, tem documento, tem escritura, tem registro, nós vamos trabalhar, comprar e vender. Agora, fora dessa linha, eu acho que é totalmente poluidor para uma cidade. Então fica um alerta para os compradores, né? Quando vê algum tipo de imóvel nesse sentido, procurar ver se tem a matrícula, está documentado tudo certinho, né? Exatamente. Até complementando, existe aí projetos de lei que tramitam aí no país aí, para que isso aí seja alterado, com uma metragem menor. Mas isso, por hora, são planos, são ideias que, na minha visão, como corretor, não vai ser aprovado futuramente. Então, o que o comprador tem que se atentar? Se atente ao documento, né? Faça uma consultoria imobiliária, né? E se for comprar, saiba que vai ter dor de cabeça. Tem indicação de alguma consultoria imobiliária? Imobiliária Remax. Estamos em 10 lá com muita força. Arrasou. E vontade de venda. Arrasou. Mas isso realmente vem muito do André, né? O André que acorda cedo para correr, toma café. E acredito que essa sua rotina realmente faça parte desse seu foco nos resultados. O que você vê desses métodos de venda? O que mais funciona hoje nessa sua questão, dessa sua disciplina? O que eu vou te falar? Eu falo que a performance de qualquer profissão, aí, qualquer vendedor, vamos falar de vendedor que ele tem desafio. Ele é o seu autônomo, ele é o seu empreendedor individual e ele é movido ao desafio. Eu acho que, antes de tudo, se você não tiver uma disciplina pessoal, dificilmente você vai ter sucesso no seu profissional. Ambas as coisas estão relacionadas. Você mencionou da corrida. Eu acordo 5 horas da manhã, 5h30 estou me hidratando, 6 horas vou para a corrida. Isso para mim é sagrado. Sofri com a dengue há 8 dias, não corri, quase tive um treco. Então, o que eu falo? A gente tem que ir com vontade, né? O vendedor ele tem que estar disciplinado. A Remax, nesse sentido, ela te força, ela te cobra, ela te ajuda, ela te ampara muito. Porque, por exemplo, nas reuniões individuais com o nosso corretor, o que nós queremos? Performance. E o concorrente dele não é o outro corretor da Remax, não é o outro corretor de fora, é ele mesmo. Eu falo, o desafio é a gente. Porque se o cara lá não vender, problema dele. Mas e se eu não vender? Problema meu. Então, quando a gente fala nessa disciplina, igual a metodologia nossa lá que eu e o Júlio temos com a Remax, a gente chega no corretor e ele tem um número. Você fez quantas ligações hoje? Você mandou quantas mensagens? Você fez quantas visitas? Você apresentou quantos estudos de mercado? Então tudo isso é para quê? É para ele trabalhar. Se ele simplesmente chegar de manhã, ir embora meio-dia, voltar depois do almoço, ir embora à tarde, e não ligar, não fazer contato, não ter network, não fazer suas visitas, ele dificilmente vai ter sucesso. A gente até brinca. O corretor do passado é aquele que fica atrás de uma mesa esperando vir. Né? Hoje o corretor é o corretor digital, é o corretor que tem que estar acelerado, ele tem que ir atrás. Né? E isso internamente a gente fala muito. Agora, cabe ao corretor fazer o que tem que fazer, absorver essa disciplina, ter excelência. É óbvio que cada um tem a sua postura, tem o seu tempo. Se ele não conseguir isso agora, ele vai conseguir depois. Né? Mas se aplicar essa metodologia, ele vai ter performance com a disciplina. E como que você vê esse entusiasmo realmente não só seu, né? Porque isso já é bem nítido pra gente, mas a gente vê uma mudança de postura realmente ali dentro da Remax, que esse entusiasmo ele é transmitido. Mas aí quando não tem venda, tá um mês lascado, como que faz para manter realmente esse entusiasmo todo? Eu falo, o combustível do... existe uma máxima lá de uma professora da Remax que ela fala, olha, quando você está em situações difíceis, você sorri e balança a cabeça, né? Então, eu particularmente gosto de falar dos 4 P's, né?
que são pessoas, a paixão, a paciência e a persistência. Né? Então, se você pegar aí, é comum acontecer isso no mercado. Tem gente que fica 6 meses sem vender, 5 meses, 4 meses, 3 meses, hora certa uma venda. Né? O que a gente prega muito na Remax é que tenha vendas com recorrência. Ele tem que performar, ele tem que vender, ele tem que ter resultado, tem que ter dinheiro no bolso. Essa é a regra para o corretor. E qualquer vendedor de qualquer ramo. Né? Nós trabalhamos com venda. E você fazer essa conversão. É evidente que o mercado é de altos e baixos. Aí onde vem a disciplina. Disciplina financeira pessoal do corretor. A disciplina de vida dele. Para quê? Para ele conseguir fazer se gerir e ter uma saúde mental, uma saúde emocional, para que ele consiga gerir essa situação dentro da casa dele, internamente, né? Todo mundo tem vamos falar assim, seus boletos aí a pagar. E somado à persistência, Tainara, o que eu falo? Eu aprendi muito, não só na vida, mas como vendas. Nós temos que ter muita resiliência, né? Se você não vendeu hoje, mês que vem você estoura. Então você cobra aquilo. O outro mês você estoura, né? Ah, mas eu fiquei mais 2 meses sem vender. Beleza, mas você teve a resiliência naquele período e isso tem que estar muito ligado ao seu mental para você não baquear. Na Remax, propriamente falando, a gente trabalha muito essa autoestima. Não só nossa, mas de todos os corretores. E eu ainda brinco, seguindo o modelo tem que seguir, não tem como ficar sem vender. Essa é a máxima. Então nós temos que bater sino. É isso aí, todo dia. Ai, ai. Mas, e quais são os principais desafios que você enxerga? Porque você, o André, começou de corretor lá 20 anos atrás, vindo do seu pai, que, enfim, já também vem dessa profissão, mas alguém que é novo, assim como vocês têm corretor ali dentro hoje, que estão fazendo uma transição de carreira, estão entrando neste mercado agora. Quais que você vê que são os maiores desafios e quais seriam os seus conselhos, realmente independente se eles são da Remax, se eles não são, corretor que está entrando no mercado? Olha, eu vou brincar aqui. Eu queria ter entrado numa Remax há 20 anos atrás. Para quê? Para justamente ter essa metodologia que a gente vem falando. A gente fala, siga o modelo. Né? Seguir o modelo, confie no processo. Né? Antigamente você via uma pasta com classificados e você tinha que sair igual um louco aí, vendendo, prospectando, muitas vezes sem ensinamento ou dentro de um mercado tradicional da época. A Remax no Brasil há 15 anos, trazendo toda essa bagagem, eu falo assim, para quem está entrando no mercado, quem quer fazer uma transição de carreira, tem que ter muita resiliência, muito foco no que faz, e eu falo assim, não desistir. Confiar no processo de vendas. A gente até brinca, né? Um mercado lícito que mais é rentável hoje é o mercado imobiliário. Não é brincadeira, não. Não, por quê? Porque você está lidando com o estoque dos outros, você não tem o estoque. A partir do momento que você pôs o estoque e vendeu, você ganhou a sua remuneração. O que eu falo da Remax? A Remax nós temos um plano de carreira de 45% a 70% de honorários. Então você cria dentro da estrutura um plano de carreira que você vai estar sempre motivado a performar mais e vender mais percentual de venda para você. Né? Então o que eu falo? Quem está começando, muita resiliência, muito foco e fazer o básico bem feito com muita excelência. O que é um básico bem feito hoje para um corretor? Olha, Tainara, o que eu falo? Primeira coisa, atendimento. O atendimento, você tem que entender a dor do teu cliente, a necessidade que ele tem, ou a família, naquela fase de vida, seja novo, seja investidor, seja pessoa na terceira idade e na melhor idade. Então esse básico bem feito, ele tem que ser um ouvinte. O corretor não pode ser aquele que fala tudo, que expõe a vontade dele. Tem que ouvir as dores do cliente. Para quê? Para ele trabalhar qual que é a melhor opção, seja de venda ou de compra, naquele momento de vida do cliente. Então, o que eu falo que isso aí? Isso é o básico bem feito. Por quê? Você vai entender a necessidade dele e vai resolver o problema dele ou o sonho dele. É isso aí. Porque, às vezes, dependendo se você não tem não consegue, você acaba colocando até gosto pessoal, realmente, né? De se você não gosta desse imóvel, daí você não consegue, mas às vezes é o perfil realmente, né, da pessoa que tá ali. E você acredita que esse sucesso, quando está nesse sucesso realmente do mercado imobiliário, é uma questão
do mercado mesmo, é uma questão de postura de vocês, é uma questão de técnica, vendeu porque está vendendo mesmo, ou não está vendendo, mas aí a gente faz vender porque a nossa postura ela é diferente em relação a isso. Olha, 2025, nós estamos lá com 10 corretores, nossa meta é chegar a 20 corretores esse ano. A gente até brinca, o pessoal fala, mas como 20? Eu falo, é uma escola. Então, quanto mais gente, mais volume de negócios, mais captação, mais venda. O que eu falo de mercado? O mercado, voltando a falar da gangorra, o mercado muitas vezes ele pode até ser recessivo, né? E quando ele é recessivo, nós, Remax, nós temos um plano interno que existe dentro do nosso modelo, dentro do nosso plano de marketing, que nós vamos aplicando isso ao longo ali dos 60, 90, 120 dias com o proprietário. Até o quê? Até vender o imóvel. A gente brinca que o vendedor é ele, nós temos as técnicas, né? Então, assim, o que a gente tenta? Aplicar tudo isso aí para que ele chegue até a venda do imóvel. Isso pode demorar de 0 a 6 meses, né? Quanto menos tempo, melhor ainda, né? Mais feliz ele fica, né? Exatamente. Nós já chegamos a fazer vendas ali de 12 dias, de 8 dias. Aí é bom, hein? Aí é bom. O sino bate que quase cai da parede. Graças a Deus. E como que foi para você, André? Porque assim, quando a gente vê corretores que estão entrando no mercado agora, eles já entram no mercado da forma como tá. Não precisa ter, digamos, não existe uma adaptação, digamos assim. Mas, em relação às estratégias realmente de marketing, de vendas, hoje a gente vê que o corretor ele não tem só que anunciar o imóvel ali. Ele tem que ir, ele tem que gravar o vídeo, ele tem que mostrar o imóvel, ele tem que falar. E a gente vê que você vai lá para frente e você faz mesmo. Mas como é que foi essa adaptação de realidade para você? Olha, eu confesso que foi uma mudança assim, mas muito grande. Primeiro que a gente tinha, modéstia à parte, placas simples, pequenas, dentro de um mundo tradicional de mercado. E quando a gente fomos fazer em São Paulo lá o FIB, perdão, existe o FIC e o FIB, mas o FIB é a formação integral de brokers, foram 5 dias, 40 horas lá em São Paulo para entender o início dessa jornada. E a primeira mudança que teve é o posicionamento. Então, assim, o corretor, existe corretores escondidos. Corretores têm vergonha, às vezes, de assumir que são corretores. Corretores têm vergonha, às vezes, de ir para frente do microfone, de falar, fazer um vídeo, que hoje a gente falou do mundo digital é comum. E nessa preparação, eu no começo eu estranhei, porque a primeira coisa tinha que colocar a foto na placa. É um modelo americano, é muito usado em filmes que a gente vê, e eu falei, ninguém fazia esse filmorama, mesmo no mercado tradicional, que é aberto, vamos falar. E aí, existem placas de N tamanhos. E eu, puxa, vamos fazer uma foto profissional, vamos mudar posicionamento, mudar as redes sociais, mudar até às vezes o jeito de você estar. E aí vai uma foto de uma placa. Aí vai você falar. E assim, a gente percebeu que muitos já começaram a fazer. Então eu falo assim, o corretor hoje ele tem que estar desprendido. A pessoa quer ver, ela quer saber quem está naquela placa vendendo, de quem que é aquele telefone, quem vai me atender, quem vai me esperar ali na porta da casa, né? Então, tudo isso aí, você tem que perder a vergonha, você tem que ser um corretor acelerado. Eu, sozinho, dificilmente ia fazer isso. Primeiro, porque eu não sabia. Segundo, a marca tem essas técnicas, né? Então, tudo faz parte aí do nosso plano de marketing pessoal, que cada corretor tem, e do plano de marketing do imóvel. Há para tudo uma grande preparação. E hoje, se tem vergonha de gravar, como que faz? Não vende. E tem dificuldade até de fazer captação. Não pode ter esse receio. Então vai com vergonha mesmo. Não, faz uma foto bonita, muda ali suas redes. A gente fala muito, né? Hoje, o mundo aí dessas mentorias, esses coaches que a gente vê, esses famosos aí dando esses cursos, que eles falam? É posicionamento. Pô, o que você vende? Imóveis, tem que se posicionar. Qual que é a forma de se posicionar? A tua forma pessoal, aonde você frequenta, o teu network, o que você faz, o que você joga, o que você treina. Para quê? Para você gerar, a gente costuma falar isso aí internamente, que é o FROG, né? Família, relacionamentos, organizações e a sua posição geográfica, onde você está, onde você mora, onde você leva teu filho na escola. Então o corretor hoje, ele não é corretor só dentro da imobiliária. Ele é corretor dentro da igreja, no treino, na rua, no mercado. Se ele não for esperto
e se posicionar, que a gente fala muito essa palavra, dificilmente ele vai ser visto. Né? Hoje você vê, nós temos crachá, nós temos uniforme, nós temos o PIN, nós temos a placa com foto, nós temos vídeo. E pasme, há um modelo americano até de uma carta. Uma carta simples, que ninguém vê. Recebi em casa uma. Olha aí, ó, que benção. Eu, particularmente, no começo eu fiquei assim, nossa, fazer uma cartinha A4. Parece uma coisa tão antiga, se a gente pensar. Mas o que a gente faz? Isso teve uma geração nos Estados Unidos há muitos anos atrás, onde um vizinho queria comprar um imóvel para o filho dentro de um condomínio americano lá. E o imóvel do lado estava para vender, ele não sabia. E ele ficou tempo, o filho ia casar, e quando veio a carta, ele comprou na hora o imóvel. Né? E isso aí virou técnica de venda. Né? E eu, no começo, eu falei assim, poxa, será que funciona? Você fica meio assim com o modelo, mas pô, é o modelo da marca, eu comprei uma franquia, eu tenho que explorar as ferramentas, né? E fui lá e fiz. E eu vendi 2 imóveis assim aqui em Moarama. Inclusive eu cheguei, tava mãe e filha com a cartinha na mão. Nossa, eu achei isso aqui muito seguro, muito claro, muito transparente. Parabéns. E guardou a cartinha na bolsa, fomos lá com 10 dias vendemos o imóvel. Então o corretor tem que estar em evidência todos os dias, às vezes não só falando sobre vendas em si, mas ele tem que falar sobre taxa de juros, mercado imobiliário, mercado financeiro, uma cor, uma parede, uma tendência aí de arquitetura, né? Então faz parte do dia a dia do corretor. Vocês estão fazendo isso de uma forma muito legal. Eu vejo que esse posicionamento é algo muito evidente, tanto em vocês, quanto o que a Remax ela traz realmente como expertise para vocês aplicarem. E um desses posicionamentos que são bem fixados na Remax é em relação à exclusividade. Fala um pouquinho para a gente, e isso principalmente para quem quer comprar, para quem quer comprar um imóvel, mas para quem quer colocar o imóvel para venda. Qual que é a vantagem? Meu Deus, que gente aqui, ó, a gente fica pensando, entendeu? A gente não quer pensar, mas a gente fica pensando. Por que eu vou colocar em uma imobiliária só, sendo que em Umuarama tem 57, eu posso colocar em 57 imobiliárias? Vamos lá, eu gostaria de trocar essa palavra aí, exclusividade, por um contrato de representação. Vamos assim falar, estamos bem confortáveis para falar nesse assunto, porque é o nosso dia a dia, é uma das práticas da Remax. E quando a gente fala no contrato de representação, nós corretores Remax, nós vamos estar representando você, o seu imóvel. Né? Vamos dar um exemplo bem básico. A pessoa precisa resolver um litígio pessoal lá, precisa ir para a justiça. Ela não vai pegar 1, 2, 3, 4 advogados. Ela vai pegar um advogado, vai outorgar uma procuração a ela. Para quê? Para resolver o problema dela. Né? E o que a gente vê no mercado tradicional? A pessoa ela quer vender, mas ela às vezes conhece muita gente, não quer se indispor, não quer ficar amarrada a uma situação. O que acontece? Ninguém vai representar ela. Isso é fato. Ninguém. Eu tinha uma objeção no começo. Hoje eu quebrei totalmente. E, aliás, o mercado pode adotar isso. Isso é livre. Já tem imobiliários aqui em Moarama fazendo dessa forma. E eu vejo assim com muito louvor fazendo dessa forma. Porque é uma segurança para quem? Para quem está vendendo. Quem está vendendo tem seus custos operacionais, filmar um imóvel, preparar um imóvel, anunciar esse imóvel, fazer um tráfego pago, placa, anúncio. Então, assim, existe também um custo para fazer isso. O imóvel a gente brinca, não estamos para brincar de vender, nós precisamos vender o imóvel. Né? Então, quando a gente fala nessa representação, as pessoas têm que perder essa objeção. Se ela quer vender o imóvel dela, ela precisa confiar em uma pessoa, seja na Remax ou seja em que ela confie, combine um prazo, combine todas as diretrizes desse contrato de representação e oportuniza para essa pessoa para vender. Né? Então, quando a gente fala na representação, nós vamos fazer a representação para vender o seu imóvel, até vender o seu imóvel, dentro de determinado tempo. E isso acontece de forma assim, muito natural, orgânica, né? E assim, cuidando do seu imóvel. Nós tivemos um caso recente de um cliente que ele tinha a chave do imóvel com 7 pessoas. Ele, lamentavelmente, ele nem sabia com quem estava mais, teve que mudar segredo, deixaram uma porta aberta, choveu, estragou o piso. Então, assim, será que ela está te representando mesmo? Não está.
Então, assim, o contrato de representação, ele nada mais é que uma segurança para todas as partes. E aí eu vou a mais. Eu tenho a representação sua para vender o seu imóvel, mas eu posso vender com qualquer um da cidade, qualquer corretor. Aí onde entra um dos princípios da Remax, que é a parceria, onde todos ganham. Inclusive, nós já fizemos com várias imobiliárias aqui em Umuarama, com corretores autônomos, né? É 50% para cada um. Não tem, assim, segredo. Eu não quero parceria. Corretor que não fizer parceria está fadado ao insucesso futuro. Isso é fato. Isso vem acontecendo nas capitais, nas metrópoles, cidade grande, né? A partir do momento que eu estou te representando, eu estou colocando o seu imóvel no mercado. Vamos dizer que a imobiliária X aqui tem um comprador. Ela não precisa ir lá direto, bater, atravessar, fazer práticas ilegais de mercado. Ela vem até a Remax. E lá nós vamos vender o imóvel junto, sem ônus a mais para o vendedor. Nós vamos simplesmente fazer essa divisão e fazer essa conexão das partes. Eu falo que é mágico e acontece. Então, hoje, um proprietário que ele chega e ele confia o imóvel dele para a Remax, ele pode saber, então, que o imóvel dele está na mão da Remax e, se necessário, na mão de qualquer corretor que esteja disposto a fazer essa parceria com vocês. Exatamente. Nós somos o representante dele, nós que vamos mostrar o imóvel. O imóvel sempre vai ser acompanhado, nós vamos fazer visitas periódicas, nós vamos anunciar, nós vamos pôr no Imobiliário Paraná, nós vamos colocar em várias redes. Hoje a Remax, a plataforma dela nacional, ela é ligada direto ao OLX, há uma parceria nacional para isso, ao Viva Real, Zap, agora com vocês, Imobiliário Paraná. Então o imóvel, a partir do momento que ele colocou na Remax, ele sobe para todas essas plataformas, sobe para o mercado. E aí a parceria ela é natural, ela pode acontecer com qualquer imobiliário e qualquer corretor. Isso que você falou da Remax é algo também que é muito, muito claro aqui para a gente, que é sobre o investimento de divulgação mesmo. Porque, assim, mesmo você sendo muito conhecido, mesmo o Júlio sendo muito conhecido, mesmo a venda por indicação ser algo muito, muito forte no mercado e muito válida, mas a gente percebe que não é algo que vocês contam, né, só com isso, que vocês vão para cima mesmo. Hoje, o que você considera indispensável para um corretor e para o cliente também, para ele poder verificar mesmo de onde que o imóvel dele está sendo anunciado? Olha, aí eu falo, tudo é muita metodologia, né? Hoje, quando a gente faz um estudo de mercado, ou um ACM, que a gente dá o nome técnico, é uma análise comparativa de mercado, a gente é muito claro. A gente, quando faz a apresentação lá na Remax, a gente serve um café, a gente estuda o imóvel dele, a gente traz isso tudo na forma de uma perícia ali dentro dos modelos Remax e faz essa apresentação. E ali a gente mostra o porquê que o imóvel dele vale esse valor. Qual que é o valor sugerido de venda? Aí onde a gente mostra, ó, existe esse anúncio, aquele anúncio. Nós vamos tratar o teu imóvel assim. O nosso plano de marketing funciona assim. Nós vamos fazer do imóvel do senhor passo a passo, com visita, com anúncio. E depois dele aceitar a gente o representar, a gente tem o reporte. O que é o reporte? A gente já combina ali. Se é a cada 15 dias, se é semanalmente, se é mensalmente. Fazer o quê? Esse reporte, o que é? Esse feedback. Para quê? Para não ficar esquecido. Por exemplo, você deixou o seu imóvel para nós. Combinamos que a cada 15 dias eu tenho que te dar um feedback. Uhum. Eu vou chegar e falar, Tainara, olha, nós mostramos 3 vezes o seu imóvel, não teve proposta, o cliente achou a cor feia, o cliente achou bonito, mas está sem recurso. Então, assim, há muita clareza dentro desse processo. Para quê? Para que o proprietário saiba tudo o que está acontecendo com o imóvel dele. O que é uma parceria justa realmente para vocês? Quais são esses valores também que os corretores eles precisam ter para poder trabalhar ali em parceria com a Remax? Olha, a parceria externa, você diz? A parceria externa, a gente é aberto ao mercado, lógico que dentro de uma prática combinada antes, somos abertos a todos, igual eu falei na nossa inauguração, nós viemos ao Umuarama para somar, né? Nós estamos aí para ser não... e a Remax... Não, a Remax ela é parceira de todo mundo, todos ganham. Nós temos essa premissa nos valores. O que é bem combinado, não tem falha. Os honorários hoje, se há uma venda com um comprador de fora
põe um produto nosso, a gente faz a divisão dos honorários, 50 para cada lado e todo mundo ganha. E assim que a gente espera também, se a gente tiver um comprador para o imóvel de um parceiro, né? Eu acho que essa política do ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Da honestidade também. E da honestidade, exatamente, que também é um dos valores nossos. Que, aliás, a Remax, ela fala assim, honestidade, ela é inegociável. Isso está no nosso quadro, pregado lá em cima do café. Uhum. Porque é a base de tudo, né? Até hoje você colocou uma caixinha de pergunta lá e a honestidade, ela está em primeiro ali, porque acredito que se não tiver ela, nenhum outro faz sentido, né? E me fala uma coisa, o que você considera o maior desafio para você, nessa liderança realmente de equipe nos momentos atualmente? Então, hoje você tem 10 corretores ali, quer mudar quer ainda atingir 20 corretores. Esse ano ainda, você está ligado, nós estamos entrando em abril já, né? Então, é mais 10 até dezembro. Como que você lida realmente com isso? Porque são várias pessoas diferentes, gerações diferentes, tudo diferente com o mesmo objetivo. Como que vocês lidam com isso? Olha, eu falo que hoje o principal desafio de uma empresa, seja imobiliária ou qualquer empresa que seja, é a gestão de pessoas. É ter a produtividade dessas pessoas, né? E nós na Remax, aí onde eu falo da metodologia, nós temos muito treinamento. Nós tivemos agora recente em Foz do Iguaçu o evento regional nosso, foi 2 dias lá de treinamento. Nós vamos ter agora em maio a convenção em São Paulo. Depois nós temos o Summit em São Paulo também, que é o planejamento para o ano seguinte. E fora os treinamentos por videoconferência que nós temos. Então, o que eu falo? Nós temos que estar muito bem antenado e disciplinado. O principal desafio que eu colocaria hoje nesse processo de liderança é convencer as pessoas a formarem a sua disciplina pessoal. Porque elas têm que entender que elas têm os sonhos. E para buscar o sonho, você tem que ter a disciplina. Você tem que estar aquele dia... Tem dia que você não vai estar bem. Mas se você não aplicar a sua disciplina, dificilmente ela pode até ser liderada, mas ela não vai ter o sucesso. Quando a gente fala de fazer esse salto de 10 para 20 pessoas, até está tendo um evento mundial da Remax essa semana em Portugal, em Lisboa. Nós temos um broker de Londrina, da nossa regional, que foi premiado, inclusive ele está lá. E ontem ele chegou a postar 3 imobiliárias em Lisboa, uma com 1.000 e poucos corretores, outra com 700 corretores e outra com 400 corretores. Então você imagina o papel de um broker ali fazer essa condução dessa liderança. Mas aí a Remax te dá essa preparação. E eu falo assim, se nós com 10 estamos conseguindo, vão para 20, vão para 30 e fazer muito treinamento. Tudo bem que a Remax ela te dá esse preparo, só que você é uma pessoa, você é disciplinado, senão a Remax também teria essa dificuldade de às vezes disciplinar você, né? Então você, acredito que isso venha realmente já de você, né? Você acorda 5 horas da manhã para correr, há quanto tempo que você faz isso já? 5 anos. Então, pois é, e você tem a Remax, tem um ano? A Remax vai fazer um ano, tá muito nova ainda. Nós abrimos as portas em julho, né? E inauguramos em outubro, né? Então você é disciplinado, né? Olha, tem que ter essa disciplina. Eu falo lá em casa ainda com muito custo, eu tentei contagiar minha esposa que está correndo, minha filha agora de 20 anos começou também. Eu sempre brinco com as pessoas, se não é a corrida, é um outro esporte. Tem que ter essa atividade, tem que ter essa válvula de escape que você cria. O esporte, ele é... Eu, quando era novo, criança, 14, 15 anos, eu fiz muitos anos o karatê. Uhum. E ajudou muito na disciplina. Isso há 30 anos atrás aí. Então eu falo que essa disciplina, ela... Obviamente que você não tem ela, você vai conquistando ela. E você está num ambiente positivo de negócio, onde as coisas acontecem, todo mundo consegue contagiar. E a Remax ainda tem uma máxima, que ela fala assim, a gente ajuda as pessoas a realizarem os sonhos delas e os nossos sonhos. Então, assim, todo mundo tem que estar numa energia muito boa ali. E isso demanda a disciplina. É isso aí. E para você, qual que é o maior segredo para você realmente conseguir construir essas parcerias, tanto com os corretores que trabalham com você, quanto dos clientes que você vendeu imóveis há 5 anos atrás e falar, nossa, André, olha, você vendeu o meu imóvel
corretor que já trabalhou com você ou quem confia no seu trabalho aí diariamente. O que você vê realmente como o segredo para você conseguir construir tudo que você construiu até aqui? Olha, eu falo que é a dedicação e a honestidade, porque o tempo ele acaba revelando o teu profissionalismo ali, seja em qualquer profissão. Ainda a gente fala, nós somos eternos aprendizes, cada vez mais a gente como ser humano, como pai, como família, a gente tem que ir em busca disso aí, na profissão mais do que nunca, não só pela concorrência, mas pela gente conseguir fazer um bom trabalho, né? E a gente tem falado muito isso com os corretores, porque embora todo mundo está dentro de um universo ali, mas cada um é cada um. Cada um tem seu cliente, cada um tem sua forma de atender, de falar o bom dia, o boa noite. Então, ao longo do tempo da vida, o que eu falo? Você tem que ir tendo esse exercício, vamos falar assim, de você estar navegando e você estar sempre se realinhando para chegar em busca do sucesso. Não é fácil, mas tem que ser lutado. E eu acredito ainda que a honestidade é melhor do que qualquer campanha. Não existe. É aquela linha de um falando para o outro falando para o outro, e vai se criando um círculo. E teve algum imóvel que você vendeu e que te marcou? Ah, tem vários. Isso aí na história aí tem N casos, mas assim, o que a gente recorda, igual eu te falei, é você encontrar, por exemplo, uma pessoa que você vendeu um imóvel há 10 anos e ela fala, nossa, André, foi meu primeiro imóvel, ainda bem que eu comprei, confio em você porque eu ganhei dinheiro. Hoje eu vendi ele, eu comprei esse, eu comprei outro, obrigado. Isso aí acontece. Eu fico pensando, mas se eu tivesse enganado, né? Essa pessoa estaria me xingando, né? Durante esses 10 anos. E, por fim, André, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar, tanto para os corretores que estão assistindo, né, e que também participa desse mesmo universo, tem as mesmas dores que você também gosta de vender o imóvel, quanto para quem quer comprar um imóvel? O que você falaria para eles hoje? O que você deixaria como mensagem? Primeira coisa, vem trabalhar na Remax. Vem ao nosso modelo, eu não poderia deixar de falar. É um modelo apaixonante. Uhum. Mas o que eu falaria? Independente de Remax ou não, o corretor ele tem que estar muito bem preparado. Ele, assim, tem que estudar, ele tem que participar de curso, ele tem que ser pontual. A gente brinca, né, que hoje está na moda você falar assim, o básico bem feito. Pô, mas o que é o básico? O básico é o mínimo. Se o cliente marcou com você às 17 horas, você tem que chegar lá 15 minutos antes, né? Se teve um problema, avisa. E essa questão da honestidade, eu acho que ela é muito forte, que para quem está começando, para quem já é do mercado, eu acho que essa transparência em qualquer fase da negociação, seja na captação, seja para mostrar, seja para vender, seja no pós-venda. Muita gente não faz pós-venda. Você tem que fazer, é uma história que você cria com o cliente e com o imóvel que você vendeu. Então, para quem pensa em começar uma carreira, eu falo, é uma carreira maravilhosa, é linda, não desista, tenha resiliência e, obviamente, seguir um modelo de algo, pode ser fora, pode ser interno, Remax, mas que te faça feliz, que faça sentido para a tua carreira, para a tua vida. Esses corretores que vocês, já ajudando nesse jabá aí, né? Vamos lá. Para deixar essa informação clara para as pessoas, esses corretores que vocês vão contratar, vocês já querem contratar apenas corretores que já estão no mercado, corretores já formados, ou vocês pegam pessoas que queiram, que já tenham esse tino, às vezes, para venda e queiram trabalhar como corretor de imóveis? Como que vocês estão trabalhando essas contratações? Olha, o recrutamento lá na Remax, a gente fala onde a pessoa ela se associa à marca, obviamente pode já ser corretor do mercado, pode estar ativo, pode estar inativo, a gente faz esse treinamento. Se a pessoa está em transição de carreira, isso tem acontecido muito no país hoje, a gente vê isso, eu também venho da área da educação, mãe professor, irmão professor, a gente vê sou pai, a gente vê essa mudança
de mercado muito forte, em questão de curso superior, e a gente tem percebido um movimento muito grande nessa transição de carreira. Então, se a pessoa nunca foi corretor, mas tem vontade, ou aposentou, né, vem, nós temos um treinamento, nós orientamos como é que faz para tirar o Cresce, para ter a sua carteira, ficar totalmente legalizado, que nós prezamos muito a isso. E dentro da Remax existe um onboard. Esse é um treinamento que a gente faz constante para iniciar. Então a pessoa não vai entrar lá, vai já começar amanhã, tentar vender. Não, ela vai ter um treinamento nosso, vai ter um treinamento da marca, que vai dar o quê? Vai dar todas as ferramentas de trabalho para esse novo corretor, né? Estamos de portas abertas. Que bom. E para concluir, não só concluir, mas quero que você conta para a gente. A gente viu no Instagram, maior bafafá, como que foi esse prêmio, mais um prêmio que vocês ganharam. Como que foi isso? Agora, recente no Remax, muito bem lembrado. A gente fala de tantas coisas, esquece de falar das conquistas aí, né? Muito bem lembrado. Nós tivemos a felicidade de o ano passado, 2024, abrimos ali em julho, né? Inaugurou em outubro, mas julho já estávamos com o sistema ligado, né? Então a Remax ela te reconhece, não só a Remax, mas o corretor, né? Então o que a gente fala? Hoje é o VGC, Valor Geral de Comissão. Então, quanto que o corretor fez naquele período, né? E aí existem as categorias, Executive Club, 100% Club, você vai galgando essas nomenclaturas. Eu estava até apto aí a Los Angeles receber esse prêmio agora em fevereiro que passou, acabei não indo, né? Justamente por causa da inauguração, mas recebi ele em Foz do Iguaçu, né? Esse particular André. E a Remax também, recebemos 3 prêmios da nossa regional, pela uma das lojas mais bonitas da regional, pela própria colocação que nós ficamos da Remax geral. Então é muito feliz saber que você está dentro de um nicho onde você é reconhecido. Seja com um troféu, seja com um certificado, mas assim, eu falo que o ser humano ele adora um reconhecimento, né? Não só um troféu, mas ser lembrado, ser reconhecido. E a Remax ela trata isso muito forte. Aliás, nós até... pegando mais uma ponta, nós lançamos agora segunda-feira um desafio para todos os nossos corretores, que é o trimestre. Então é uma campanha de vendas onde todos têm oportunidade, não é primeiro, segundo e terceiro lugar. Todos têm oportunidade de chegar nesse topo aí, né? Então é uma premiação com viagem, com telefone, com computador. Então é o reconhecimento que a marca faz sobre o trabalho da pessoa. Para ir para cima mesmo, né? É para ir para cima, não tem que ficar parado, tem que vender e ganhar prêmio. E dinheiro. É isso aí. Muito obrigada, André, pela sua disponibilidade. Mais uma vez, acredito que tenha sido uma conversa muito enriquecedora, tanto para outros corretores absorverem a sua experiência, quanto para quem está pensando em comprar um imóvel, para entender o que a pessoa ela precisa ficar atento, a forma como ela coloca esse imóvel no mercado e várias outras informações que foram bem relevantes que você passou aqui para a gente. Muito obrigada, a gente realmente já agradeci aqui 3 vezes, mas eu não posso deixar de agradecer, não só por você estar aqui, não que isso seja pouco ou não seja o suficiente, mas por vocês confiarem no trabalho do imobiliário, porque nós também somos vendedores, né? E a gente vive disso e ter a Remax como nossos clientes é realmente muito gratificante para a gente, tanto pelo trabalho que vocês fazem, quanto por ser uma marca realmente como com todos os valores e toda a equipe que vocês têm. Então, muito obrigada por essa confiança no nosso trabalho e muito obrigada por ter vindo participar. Eu que agradeço vocês do Imobiliário Paraná por essa inovação. Eu falo, vocês fizeram inovação também. Vocês tinham até então a plataforma, inovaram. Parabéns. Primeiro podcast que estou fazendo na vida. Fico feliz aí, nunca vou esquecer. E eu acho que a gente, que é natural das vendas, nós temos que fazer essa inovação. Igual você fez isso na sua empresa, nós fizemos isso para o mercado imobiliário, né? Então, eu que agradeço, espero ter contribuído. Estamos de portas abertas, não só para quem quer se tornar corretor, para o próprio mercado imobiliário, para ter essa parceria consolidada. Isso acontece a nível de mundo, né? Como você falou, a questão da venda.
Vou complementar aqui, nós também temos essa ligação com o mundo inteiro. Se a pessoa quer comprar fora do Brasil, quer comprar no Brasil, quer comprar em Curitiba, em Cascavel, em Toledo, existe toda essa ligação dessa rede mundial, onde vai ter o atendimento padronizado, né? Então, esse é um negócio muito legal. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade, né? Então, estamos aí para ser um auxiliar, um transformador de mercado, treinar esses corretores, realizar o sonho das pessoas que querem vender os seus imóveis, né? E deixar o mercado imobiliário de Umuarama aí cada vez mais forte, mais lembrado, mais reconhecido e que as pessoas sejam felizes na compra e venda de sonhos. É isso aí. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.